E os bancos ficaram mais vazios. Isso é bom. Temos muitas crianças e muitos jovens, mais novinhos. É uma igreja quando tem muitas crianças, significa vida, porque eles vão ser o futuro. É mesmo assim, que o Senhor os ajude e continuemos a orar pela escola dominical. É um trabalho muito sério. Nós não nos passa pela cabeça o trabalho que envolve e aqueles irmãos que estão envolvidos e que decidiram servir o Senhor nessa área. É um trabalho muito importante. Eles estão constantemente a fazer reuniões de escola dominical, quais são os projetos, quais são os estudos a dar, a maneira, porque são várias classes, como é que vão dar aos mais pequeninos e aos adolescentes e depois aquela idade intermédia, mas é muito importante continuarmos a orar por eles. Mas dito isto, vamos então dar início e vamos começar por orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, porque a Tua Igreja é isto, Senhor. A Tua Igreja é um conjunto de filhos Teus, Senhor, que Te adoram em verdade, Senhor. E sendo o corpo, Senhor, temos o cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa cabeça, Pai. E ajuda-nos a nunca nos desligarmos, Senhor, a nunca nos afastarmos, mas a podermos manter o foco no Senhor Jesus Cristo como a nossa bitola, como o nosso exemplo máximo, Senhor. Tu nos dizes na Tua palavra que devemos ser seus imitadores e que Tu nos ajudes nisso, Senhor, para que não nos possamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. E que não possamos ser mornos, Senhor, possamos ser ativos no nosso viver, não só no serviço, Senhor, e servirmos como igreja, mas servirmos, Senhor, como pais, como líderes no trabalho, como filhos, como netos, como avós, que nos ajudes a cada dia, Senhor. Esse é o Teu serviço e é isso que Tu requeres de cada um de nós. E nesta hora nós levamos perante Ti, Senhor, as nossas crianças na escola dominical e que Tu cuides dos Teus filhos que expõem a Tua palavra ao coração de crianças, Senhor, em que a mente é uma mente inocente, Senhor, não está minada, não está contaminada na totalidade pelo pecado, Senhor, onde existe uma margem muito boa, Senhor, para podermos formar caráter, Senhor, grandes homens Teus e mulheres, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos pelas nossas crianças e que Tu possas transformar as suas vidas, Senhor, a Teu belo prazer. Mais uma vez Te agradecemos também pela Tua palavra esta manhã, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu esta manhã gostava de vos falar de algo que tem a ver com amor a curto prazo e amor a longo prazo. E quando nós falamos a curto prazo, hoje tudo é a curto prazo. Nós quando vamos comprar qualquer coisa, um eletrodoméstico, geralmente a garantia são 2 anos. E eu já ouvi casos de que quando chega ao fim de 2 anos, o aparelho pifa. Gripou. E é mesmo, são 2 anos e aquilo. E o arranjo às vezes é maior do que propriamente, o conserto é mais dispendioso do que propriamente comprarmos um aparelho igual. E as coisas estão feitas assim, o mundo está feito assim. São as coisas que a validade é a curto prazo, mesmo os carros, é a curto prazo. Antigamente a estrutura dos carros em si, e temos aqui o Pedro que nos poderá dizer isso melhor do que ninguém, ele trabalha nessa área da robótica e tudo mais. Hoje as coisas são feitas para ser tudo mais leve, para ser tudo mais... As coisas são mais frágeis, tudo é muito mais frágil, nada é robusto para durar, as coisas não são feitas para durar. E esse é o objetivo, e as coisas vão sendo assim. Até os relacionamentos. É tudo a curto prazo. Mesmo os relacionamentos é tudo para ser a curto prazo. E nós pensamos assim, afinal, vivemos num mundo onde tudo é descartável. Vivemos num mundo onde vemos que pais e filhos, e a palavra de Deus diz-nos isso, onde pais e filhos vivem de costas viradas uns para os outros, mas não foi isso que Deus projetou. Deus não projetou para que as coisas fossem assim. Esse não era o objetivo. Quando Deus projetou o mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, era para que esse amor fosse a longo prazo.
Deus projeta uma alma. A nossa alma, queiramos ou não, ela vai durar para sempre. Essa é a longo prazo, não tem uma validade de 2 anos. A nossa vida aqui, sim. A nossa vida, humanamente falando, o nosso corpo, isto ao fim de 70 anos, 80 anos, 90 anos, o corpo. Mas a alma não. Ela dura, ela não é a curto prazo, ela não vive a curto prazo, ela é eterna. Agora, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer com isso? Que eternidade? Qual é a eternidade que eu quero viver? Em que parte é que eu quero viver? Só há 2. A palavra de Deus diz-nos, ou vivemos uma eternidade na presença de Deus, ou vivemos uma eternidade longe de Deus. E a palavra de Deus diz-nos que longe de Deus é a morte. Longe de Deus é morte. É uma vida eterna na escuridão, no sofrimento eterno, que é o inferno. Não existe um intermédio. A palavra de Deus não nos fala no intermédio. São estas 2 realidades. E é esta realidade que, humanamente falando, e nós vemos uma sociedade completamente desligada. Ou seja, é uma sociedade que não quer saber disso para nada. Onde valoriza aquilo que é perecível, que dura pouco. Valorizamos coisas que duram pouco tempo. Investimos do nosso tempo em coisas que daqui a 2 anos vai-se perder, provavelmente. E ninguém nos garante. Os trabalhos hoje, um emprego hoje, é a curto prazo. Ninguém nos diz que daqui a 1 ano há uma crise financeira tremenda e nós não ficamos desempregados. Então eu vou negligenciar aquilo que tem um valor a longo prazo, que é a minha alma. E neste caso, nós somos responsáveis pela alma uns dos outros. A palavra de Deus diz-nos isso, que nós somos responsáveis pela alma uns dos outros de quê? De podermos amar verdadeiramente o nosso próximo, como Deus nos amou. E aqui estamos a falar do amor. A palavra amor está completamente banalizada. Eu acho que quando falássemos de amor, devíamos nos pôr em sentido. Porque o verdadeiro amor, poucos sabem o que é isso. Uma vez, alguém, agora em Oiã, quando eu fui ao norte, há 15 dias falamos um bocadinho acerca disso, houve alguém um dia, o marido disse à esposa, eu amo-te tanto. E ela disse assim, o que é que tu queres dizer com isso? E o indivíduo ficou, o que é que tu queres dizer com isso? E ele disse, o que eu quero dizer é que eu vou fazer todos os possíveis e vou me empenhar para que o nosso relacionamento dê certo. Amor significa atos. E é do maior ato, que é a longo prazo, que eu vos queria falar esta manhã, que é o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse é o maior ato de todos os tempos. E é esse amor que o Senhor quer que nós apliquemos todos os dias. Na primeira carta de João, podemos abrir muito rapidamente. No capítulo 4 e no versículo 10, o Senhor diz-nos assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler outra vez. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Este é o verdadeiro amor. Geralmente o conceito de amor, e este conceito de amor é um conceito de amor a curto prazo, que é definido como um sentimento. Quando nós definimos a palavra amor como sendo um sentimento, é um amor a curto prazo. Porquê? Porque eu estou baseado no meu amor em dar e receber. Dar e receber. Quando a partir do momento eu não recebo, eu já não dou. Então tudo acaba. Então sim, se nós pensamos que o amor é um sentimento, então vai ser um amor a curto prazo. O nosso mundo vive assim. O nosso mundo hoje, a sociedade em si, vive com este amor, que é um sentimento, que não é a verdadeira essência do amor. A verdadeira essência do amor foi que nós, não amando a Deus, Ele nos amou primeiro. Como é que eu posso... E o Senhor diz-nos
que nós podemos aplicar isso no dia a dia. Eu posso agir assim. É fácil? Não é. Não foi fácil para o Senhor Jesus Cristo. Vocês imaginem, eu vou muito rapidamente, vou terminar com esta introdução e vou-vos ler. Não é meu hábito, que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou-vos ler a descrição de alguém que fala acerca do ato da cruz. Lá está, que o amor é nitidamente, são atos. O amor não são sentimentos, o amor é uma decisão. Eu decido amar alguém, eu estou empenhado em amar alguém. Eu vou fazer por. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. E naquela hora, o Senhor Jesus Cristo, Ele podia ter vindo, anunciava a sua palavra, aquilo que era mais importante, e ia-se embora. E deixava-nos nos nossos pecados. E nós, pecadores que somos, porque lá está, nós viramos as costas a Deus. Hoje a humanidade diz, se existisse Deus, não havia tanta fome, não morriam tantas crianças. Sim, mas isso é uma consequência do quê? É uma consequência do homem ter virado costas a Deus. Deus não quer que seja assim. Mas o homem está de costas viradas para Deus. Então faz as coisas a seu belo prazer. E como Deus é um gentleman, Ele quer que haja uma entrega total do homem, não por obrigação, mas dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu rendo-me aos teus pés, eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. O Senhor só quer isso de nós, somente um ato de fé naquilo que Ele fez na cruz. Para quê? Para que Deus possa olhar para mim e não me veja mais a mim, mas veja Cristo em mim. Mas eu tenho que crer nesta verdade. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele fez isso para quê? Para que eu creia nesta verdade. Disse, olha, isto foi o que eu fiz pelos teus pecados. Porque se assim não fosse, qualquer crime tem que ser punido pela justiça. Qualquer crime, alguém que mata alguém, vai a tribunal e é punido por isso. Há uma condenação. Qualquer erro, nós quando os nossos filhos fazem qualquer coisa má, nós punimos o nosso filho com uma disciplina ou tiramos de alguma coisa que ele gosta, há sempre uma consequência. E o homem não podia fugir disso. O pecado não habita com Deus. Tinha que haver uma punição ao pecado. E o Senhor Jesus Cristo levou sobre si essa mesma punição. E digo-vos uma coisa, não há coisa mais horrível do que a morte pela crucificação, ou seja, alguém ser crucificado. E alguém entendido na matéria falou um bocadinho acerca disso, e eu achei interessante e gostava de partilhar um pouco convosco, porque nós quando falamos acerca da crucificação do Senhor Jesus Cristo, parece que, como ouvimos tantas vezes, quase que tornamos a coisa assim banal, quase que não conseguimos atingir a dimensão. E por muito que possa estar explícito, e por alguém entendido que possa descrever todo o processo em si, nós nunca vamos conseguir atingir o sofrimento que foi o Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas o maior sofrimento dele não foi só físico, foi o abandono de Deus naquele momento, porque Deus não podia estar ali com ele. Porquê? Porque os nossos pecados estavam ali. Ele tinha sobre si uma carga tremenda. E esse foi o maior sofrimento. Mas eu vou-vos ler. E alguém diz isto assim. Tudo começou, ou seja, não foi na cruz do Calvário, mas tudo começou no jardim do Getsemane, antes da sua tortura e crucificação. Enquanto Jesus orava, o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que foram derramadas sobre a terra, já anunciando o derramamento de seu sangue para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Suar sangue é um acontecimento muito raro, provocado por vários fatores ao mesmo tempo. Dentre eles podemos citar a fraqueza física, emocional, a angústia e a agonia provocadas por uma tensão do nível extremo. O Senhor Jesus enfrentou isso ao carregar sobre si todos os pecados da humanidade, de todas as épocas do mundo. A tensão vivida por Jesus fez com que as suas veias, os seus vasos capilares fossem rompidos, seu sangue fosse misturado com o seu suor, escorrendo por todo o seu corpo.
e sendo derramado sobre a terra. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caído sobre a terra. Isto lemos em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 44. E diz mais: a cruz romana tornou-se a mais cruel forma de execução pública existente. Ou seja, depois desta situação, e nós lemos na Palavra de Deus que o Senhor foi à cruz. E diz-nos, por ser capaz de afetar dolorosamente todas as partes do corpo. Ou seja, a morte por crucificação, ela afeta todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, de acordo com relatos de médicos cristãos, antes de ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo foi açoitado ou chicoteado. Ele foi despido das suas roupas e teve as suas mãos amarradas a um poste, acima da altura da sua cabeça. Pela lei dos judeus, a vítima não poderia receber mais do que 40 chicotadas. Mas será que os romanos seguiram essa lei e não ultrapassaram esse número? O chicote usado era feito com várias tiras de couro, e nas extremidades das tiras eram amarradas bolinhas de chumbo, de ossos de ovelhas pontiagudos para dilacerarem a carne. Os soldados romanos lançaram os chicotes com toda a força sobre os ombros e costas e pernas do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que inicialmente sua pele fosse cortada. Em seguida, cada golpe, as bolinhas de chumbo produziam dores e cortes profundas e hematomas até que a pele estivesse pendurada em tiras, totalmente dilacerada e irreconhecível. Então Jesus, quase desmaiado em função da dor, teve suas mãos desamarradas e caiu sobre uma poça do seu próprio sangue. Em seguida, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, foi escarnecido pelos soldados romanos, que os morraram no rosto e cuspiram-lhe. Foi atirado um manto sobre os seus ombros e colocado um pau em suas mãos como forma de humilhação. Como se não bastasse, pegaram um pequeno galho flexível, coberto de grandes espinhos, e o enrolaram em forma de uma coroa. Pressionaram-lhe sobre a sua cabeça. Aqueles espinhos penetraram no couro cabeludo de Jesus, causando uma nova hemorragia. O couro cabeludo é uma das regiões mais sensíveis e irrigadas de sangue do corpo humano. E uma intensa e aguda dor. Os soldados continuavam a bater em Jesus, inclusive sobre a sua cabeça, fazendo com que os seus espinhos penetrassem mais ainda em seu crânio, causando-lhe mais e mais dor. O manto, então, que já estava grudado nas suas feridas, foi retirado bruscamente das suas costas, causando uma nova e intensa dor, como se ele tivesse apanhado novamente mais chicoteadas. E lemos no capítulo de Mateus, no capítulo 27, no versículo 28 e 30, que diz: despojando das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate, fazendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vedando-lhe os olhos, diziam: profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, e blasfemando, como é óbvio. Lucas 22, 63 e 65, versículo 62 e 63 a 65. Após isso, amarraram sobre os seus ombros de Jesus a barra horizontal da cruz, que pesava cerca de 50 quilos. A barra vertical já estava posicionada no lugar da crucificação, obrigando-o a caminhar por cerca de 800 metros, descalço, sobre um terreno irregular, cheio de pedras, somando as feridas no corpo, o peso da barra, a dificuldade de andar, a perda de sangue, a desidratação e tudo mais acrescido. Jesus foi ao chão, fazendo com que a viga, cheia de farpas de madeira, esfolasse por mais uma vez os seus ombros e as suas costas, aumentando ainda mais a dor. O sangue do Senhor Jesus Cristo continuava a escorrer. Então ele foi deitado brutalmente de costas sobre o braço vertical da cruz,
para finalmente ser crucificado. Foram usados cravos de ferro, pesados, de formato longo, aproximadamente de 15 centímetros de comprimento. Os soldados colocaram os cravos sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo e com golpes de martelos trespassaram, mantendo os seus pulsos amarrados sobre a trave de madeira. Em seguida, ele teve os seus pés cravados à cruz. Um pé foi colocado sobre o outro, tendo o cravo batido contra a base da madeira de forma a deixar os seus joelhos dobrados. O corpo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, ficou então pregado na cruz, pelas mãos e pés, à medida que o seu peso levava-o para baixo, gerando uma dor insuportável em virtude dos cravos colocados nas mãos. O Senhor Jesus Cristo fazia um esforço incomum para subir e aliviar a dor. Nesse momento, tinha início uma outra dor, agora dos nervos dos pés, uma vez que ele simplesmente era obrigado a apoiar todo o seu peso no cravo colocado em seus pés. Posição que o corpo da vítima permanecia na cruz dificultava ao máximo a respiração. E assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O ar entrava nos seus pulmões, mas a posição envergada do corpo dificultava a saída do mesmo. Seus pulmões cheios de ar não conseguiam mais se esvaziar. Ele começava então outro processo de asfixia. Para que o Senhor Jesus pudesse respirar de forma normal, ele deveria levantar o seu corpo, sustentado todo o seu peso sobre os seus pés, encravados na cruz. Além de movimentar seus ombros e braços sobre os cravos, isso produzia uma dor absurda nos seus nervos e músculos em todo o seu corpo. Além de raspar a pele já dilacerada contra a madeira, para piorar, cada vez que o Senhor Jesus Cristo fazia movimentos para respirar, era obrigado a inclinar a sua cabeça para trás, fazendo com que a coroa batesse contra a viga de madeira, produzindo mais dor em seu crânio. Em função da perturbação dos espinhos, o Senhor Jesus Cristo enfrentou tudo isto, não somente para respirar, mas também porque ele queria falar. Contudo, o Senhor Jesus Cristo dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Como se não fosse bastante toda a dor física, o Senhor Jesus Cristo enfrentou outras, ainda piores, a dor espiritual do abandono. Deus não tem parte com o pecado. Por isso, ao tornar-se sobre os seus ombros todas as formas de pecado, de todas as épocas e de todas as pessoas, de toda a pressão do inferno, todo o peso espiritual da maldade, todas as enfermidades de toda a imundícia humana, Jesus ficou separado do Pai. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, porque me desamparaste? Mateus 27, 46. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz estava a chegar ao fim. Ele poderia permitir-se morrer e entregar o seu espírito ao Pai, mas não antes de sentir todo o peso espiritual ao declarar: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. João 19:30. A frase está consumado, em seu original grego, significa completamente, completo, perfeitamente perfeito. Por isso, entendemos que quando o Senhor Jesus Cristo o expressou, não quis dizer que a guerra espiritual havia chegado ao fim, mas sim, sacrifícios exigidos no Antigo Testamento não eram mais necessários, uma vez que o novo caminho para se chegar a Deus estava aberto. A salvação pela graça, por meio da fé em Cristo e do sacrifício de sangue, do seu sangue, além da oportunidade de chegar-se a Deus, esse caminho ainda possibilitou o livramento do engano, das mentiras de Satanás, das consequências do pecado. Esse sacrifício é completamente perfeito. Completo no sentido de ser único, aceitável para a nossa salvação diante de Deus. E perfeito por ter sido realizado pelo próprio Deus. O término de uma crucificação acontecia ao quebrar as pernas das vítimas, a fim de impedir que se levantassem para respirar, uma vez que o peso do seu corpo o asfixiava. Ambos os ladrões crucificados, também naquele momento, tiveram as suas pernas quebradas,
Mas ao aproximar-se de Jesus, os soldados viram que não seria necessário quebrar as dele. E aparentemente, para confirmar a sua morte, um dos soldados furou-lhe o lado na direção do coração. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados o perfurou ao lado da sua lança, e logo saiu sangue e água. João 19, capítulo 19, do versículo 32 ao 34. O Criador de todas as coisas, que poderia facilmente salvar-se a si mesmo, decidiu enfrentar toda a agonia, humilhação e sofrimento por amor da humanidade. O Senhor Jesus Cristo sofreu essa morte para que nós tivéssemos acesso a Deus e ressuscitou, vencendo a morte, para que nós pudéssemos viver eternamente ao seu lado. Filipenses, no capítulo 2 e versículo 8, nós lemos: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e a morte de cruz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só isso que eu tinha para vos dizer, e acho que possamos meditar neste ato, que é o verdadeiro ato, amor a longo prazo. Amor a longo prazo é este: é nós não pensarmos no retorno, mas darmos aquilo que é de maior, que o Senhor nos possibilitou dar aos outros, uns aos outros. E Ele quer isso da nossa parte. Possamos amar o nosso próximo como Deus amou-nos a nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos terminar.